Papo com Cris entra ao vivo nessa tarde de quinta-feira para uma entrevista bastante especial. Hoje nós recebemos aqui o prefeito Vargas Negre e o secretário municipal da saúde, o Dr. Pedro Melo, para falar um pouco sobre como é que está sendo o combate, né, da pandemia do coronavírus aqui em Piracicaba, e ver quais são as perspectivas, o que pode acontecer aí nas próximas semanas e quais são as ferramentas que o município está usando para o combate da pandemia. Infelizmente, hoje, nós registramos o segundo óbito aqui em Piracicaba por Covid-19, um senhor de 80 anos, cardiopata, que acabou aí se tornando o segundo óbito por essa doença aqui em Piracicaba. Temos 29 casos positivos, 160 suspeitos, e esses dois óbitos que eu acabei de falar para vocês. No Brasil, a situação também é bastante complicada, são 1.924 mortes registradas, sendo que só nas últimas 24 horas foram 188, e são 30.425 infectados com positivo, que positivaram no teste do coronavírus. Eu acabo de acompanhar pela internet que o ministro Luiz Henrique Mandetta foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro e vai assumir o lugar dele o médico oncologista Nelson Tesch, uma coisa, eu não sei pronunciar o nome dele, daqui a pouco o pessoal vai falar, acho que é Tech, acho que é T-E-C-H. Talvez o prefeito Barza saiba me dizer, é Tesch. Me parece que ele é do Einstein, é um oncologista que tem um trabalho de pesquisa na área de oncologia e prestou consultoria na campanha do presidente Jair Bolsonaro. Amanhã, já vou chamando a nossa audiência, amanhã a gente vai ter aqui os jornalistas Rodrigo Alves e Eric Vicente para a gente bater uma bolinha aí sobre os acontecimentos da semana. Vamos fazer uma espécie de mesa redonda, e nós vamos receber também a Débora Ferraz, que vai falar sobre um trabalho social que ela está fazendo de distribuição de cestas em comunidades carentes de Piracicaba. A gente passa por um momento bastante grave, né? As pessoas estão sem ganha-pão, a crise se aprofundou, e a Débora vai contar para a gente um pouco sobre esse trabalho, sobre como nós podemos ajudá-la. Eu tenho uma notícia bacana também, né, que fala que quando a gente planta e quando a gente se reinventa, acaba colhendo frutos. Eu tenho feito essas lives com o propósito de levar informação, levar reflexão, né, informação de qualidade sobre esse momento tão único na vida da gente, né? E acabei ganhando aí duas grandes parceiras que já foram minhas parceiras em outros trabalhos, e eu quero dizer a vocês, eu acabo de trazer a parceria da Beluga, que é moda feminina lá do Shopping Piracicaba, que é uma moda que tem tudo a ver comigo, estou usando inclusive Beluga, e também da Constância Calçados, que eu adoro. Eu sou pisciana, gente, pisciana é maluca por calçar de bolsa, né? Então, estou aqui com a Marcinha da Constância, e muito legal ter esse reconhecimento. Eu estou aqui para levar essas informações para vocês. Eu sei que o prefeito e o secretário estão a postos, o Marcelo Bonganha já entrou. Marcelo Bonganha, eu estou pronta para receber nosso prefeito, nosso secretário, para a gente começar a conversar. Eu agradeço a presença aqui da Elaine Medeiros, eu agradeço a presença aqui da Rosilei Lourenço, da Lina, tem muita gente bacana aqui, de Mãe para Mãe, com Gabi, obrigada por estarem aqui comigo. Se vocês quiserem mandar perguntas, mandem na medida do possível, eu vou encaminhar ao prefeito, vamos conversar aqui, e é isso, vamos lá. Eu quero
quero chamar o prefeito Vargas Negre para a gente começar a falar o contexto que Piracicaba também está. Então, estou aguardando aqui, prefeito, está lá no gabinete e muito gentilmente nos atendeu. Olá! Oi, prefeito, boa tarde, secretário. Boa tarde, Cristiane. Tudo bem, Cristiane? Tudo Prazer bem? falar contigo. Parabéns aí pelo Prazer. trabalho. Estamos à disposição para colaborar no que for possível. Muito obrigada, prefeito, obrigada, secretário. Eu, nesse meu percurso aí de 30 anos dentro do jornalismo, acabei me apropriando aí dessas novas ferramentas que ainda são coisas a serem descobertas, né? E a gente vai descobrindo. Aproveitei essa pandemia para aprender um pouco mais e para fazer essa ponte, né, entre os meus seguidores, a população que me acompanha e as autoridades. E agradeço muito a vocês pela oportunidade de poder levar informação para o meu público. Bom, eu queria começar com o seguinte, prefeito e secretário Pedro Mello. Notícia fresca que eu acabei de receber, o prefeito teve hoje de manhã um fórum, participou hoje de uma videoconferência com o Fórum Nacional de Prefeitos, me parece, né, prefeito? E houve uma discussão aí sobre a situação dos municípios que é bastante preocupante. Nós tivemos até aí uma renúncia, né, do prefeito lá de Varginha. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa reunião, o que foi debatido e quais são os grandes desafios aí que vocês discutiram nessa manhã, prefeito Vargas Negre. Nós temos uma Frente Nacional de Prefeitos que agrega os municípios maiores. São municípios acima de 100 mil habitantes, de 200 mil habitantes. E o presidente é o prefeito de Campinas. Prefeito, desculpa, eu vou interromper. O som não está bom. Eu não sei se é o seu microfone. Não estou conseguindo ouvi-lo, prefeito. Não está ouvindo nada? Muito, muito baixo. Muito baixo. Melhorou agora um pouco, não? Não. Vamos lá, fala um pouquinho mais alto e talvez um pouquinho mais perto. Tá. A Frente Nacional de Prefeitos é composta por municípios de grande porte. Não está ouvindo? Não está conseguindo ouvir, Cristiane? Deixa eu só... Agora, eu vou colocar um fone, vamos ver. Quem está nos ouvindo, o som está bom para quem está ouvindo? Deixa eu ver aqui. Não, eu coloco o fone. A nossa audiência está ouvindo bem? Então, eu estou beleza. te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Agora eu estou te ouvindo melhor. Pronto. Tá bom. Melhorou. Desculpa, vamos lá. Retomando, prefeito. Então, a Frente Nacional de Prefeitos trabalha com os municípios maiores e o prefeito de Campinas é o nosso presidente. E nós fizemos uma discussão com cerca de 90 prefeitos para verificar os projetos que estão em andamento no Congresso Nacional. Nós temos compensações de ICMS sendo discutida, compensações de ISS sendo discutida, postergar pagamento de PIS e PASEP, que é um volume bastante grande dentro do nosso orçamento. Nós estamos discutindo mais recursos do Ministério da Saúde para o combate do coronavírus, e essas coisas todas estão em tramitação dentro do Congresso Nacional. Algumas aprovadas na Câmara, outras dependendo do Senado, outras aprovadas no Senado, dependendo da Câmara, e nós fizemos uma discussão para que a gente possa verificar a melhor forma de contribuir para o aprimoramento desses projetos, a sua aprovação, de tal forma que venha aliviar os municípios. Se a população do país está com problema orçamentário, as prefeituras também estão, porque nós vamos ter queda das receitas e são os municípios que têm que manter as unidades escolares infantil aberta com a merenda, o ensino fundamental aberto com a merenda, garantir o transporte de aluno e manter as unidades de saúde, as UPAs e fazer os pagamentos para a rede hospitalar. Então, quanto mais rápido essas coisas forem decididas e aprovadas no Congresso Nacional, mais rápido será o alívio dos municípios, sabendo que isso ainda será insuficiente para que a gente possa concluir o ano. Prefeito, até por o senhor ter tocado nesse assunto, eu convidei alguns colegas jornalistas, algumas pessoas que
tinham algumas perguntas a fazer, e até o Marcelo Basso, meu colega jornalista do Engenho da Notícia, formulou uma pergunta que vai muito nessa linha, que é sobre foi aprovado, né, pela Câmara dos Deputados aí um socorro aos municípios, que vai ser encaminhado para o Senado, e parece que o Paulo Guedes, o ministro da Economia, já teria dito que o Jair Bolsonaro teria que vetar isso. Eu não sei em que medida isso corresponde, mas existe uma queda de braço aí entre legislativo e executivo, e que pode acabar complicando a situação. Como é que o senhor vê essa situação, dessa queda de braço entre... porque a Câmara aprovou 600, o governo queria pagar 200. Como é que o senhor vê isso? Em que medida a gente pode ser prejudicado nisso? Olha, isso faz parte do debate político, tá certo? Há interesses em jogo, tem interesse dos governadores, interesse dos prefeitos, interesse do Ministério da Economia. Mas o bom senso acaba prevalecendo. A diferença entre o que o governo federal está disposto a dar de contribuição e que a Câmara aprovou não é muito grande. Eu acho que com um pouco de discussão é possível. Eu tenho uma posição muito diferente da maioria. Eu acho que é melhor fazer, neste momento, a aprovação de alguma compensação, olha o andar da carruagem, e no momento seguinte você faz a complementação. O que não pode é demorar um mês para fazer a aprovação. Você vai ter municípios no Brasil que não vão ter condições de honrar os pagamentos do SUS, de folha de pagamento, de fornecedores e assim por diante. Então, se tiver um bom senso, aprova alguma coisa acordada nesse momento, algum valor significativo, e abre uma nova rodada de negociação. Piracicaba, especificamente, tem um fôlego? Vai precisar de uma ventilação mecânica, né, do Dr. Pedro? Como é que está? Nesse caso, nós vamos conseguir passar ou ainda tá difícil? A ventilação mecânica vai ser para todos os municípios do Brasil, mas aqui o Pedro Melo pode falar um pouco da ventilação mecânica nas nossas UPAs e nos nossos hospitais. Piracicaba é uma cidade que tem uma estrutura de saúde muito boa, né? Nós temos aqui 4 hospitais na cidade, que é o Regional, a Santa Casa, o Hospital do Professor de Cana e a Unimed, que realmente tem uma estrutura de saúde boa e temos um número de leitos confortáveis, né? A preocupação nossa é que Piracicaba é polo regional. E, em sendo polo regional, né, nós temos que receber pacientes de outra cidade. Isso realmente nos preocupa. Mas, até esse momento, nós estamos relativamente tranquilos, estamos conseguindo dar conta do recado e na expectativa de que a gente possa, inclusive... E realmente isso tem um grande mérito, né, de que as coisas estão sob controle, né? Eu não tenho elementos para avaliar como é que caminha essa velocidade do contágio em Piracicaba. São 2 óbitos hoje, né, doutor Pedro? Tivemos hoje o segundo óbito. Esse, inclusive... Queria que o senhor falasse um pouco. Os piracicabanos devem se tranquilizar, porque é o seguinte... Também tem um pessoal se movimentando aí, porque é contra a quarentena, vai ter uma passeata, inclusive agora domingo, uma carreata, né, de fora Dória. Eu estou um pouco preocupada, pessoalmente, com essa visão. Tá tudo bem, vamos... Não, acho que está tudo bem, tem que ficar bem mesmo e continuar nessa batida. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso é muito importante. Eu acho que o isolamento social ele tem que continuar, né? Porque a única forma que nós temos hoje de evitar que a doença se dissemine. Já está mais do que provado que esse vírus é um vírus que tem uma capacidade muito grande de disseminação, muito maior do que teve o coronavírus, que é o H1N1, que também foi responsável, inclusive, pela gripe espanhola, e que se a população não ficar em casa, realmente nós podemos ter um processo em crescente, né? Nós estamos relativamente estabilizados, né? Uma curva crescendo de uma forma bastante achatada, exatamente porque a população, pelo menos em torno de 50%, que é o nosso índice, varia aí de 45% a 55%, as pessoas estão realmente ficando em casa. O ideal sempre é chegar no entorno de 70%, né? Se não acontecer isso, infelizmente, o vírus vai se disseminar e aí pode se tornar de forma não controlável. Então, nós estamos progressivamente empurrando essa curva, esse pico, para frente, né? Nós que prevíamos que esse pico fosse no meados de abril, já se percebeu que ele vai ser no final de maio,
no final de abril. E provavelmente nós vamos chegar lá também, se Deus quiser, empurrando esse pico para frente. Agora, qual é o grande problema que nós temos? Nós vamos entrar no período de inverno. Tradicionalmente, junho e julho faz frio, não só na cidade de Piracicaba, mas no nosso entorno. Consequentemente, é o período também das outras doenças respiratórias, principalmente essas gripais nós temos N vírus que causam doenças gripais. Isso pode realmente agravar um pouco. Então, as pessoas realmente têm que ficar isoladas socialmente para que a gente possa passar esse período crítico de uma forma mais tranquila, como nós estamos passando até agora. Eu tenho colocado o seguinte, outro dia eu fiz até um post no meu Facebook, dizendo o seguinte: denuncia no 190 quem não estiver cumprindo um decreto. Nós temos um decreto do governo do estado, né? A prefeitura, o município está sujeito a isso, e nós temos que nos resguardar e proteger a nós e a coletividade. Então, eu quero saber o seguinte: a fiscalização. Como é que nós estamos fazendo a fiscalização? Porque nós temos maus exemplos de comerciantes, de empresários. Infelizmente, estamos todos numa situação muito complicada. Então, não é justo que um cumpra e outro não. Como é que está sendo a questão da fiscalização? O município tem alguma participação nisso? Prefeito, secretário? Como é que isso está funcionando? Porque as pessoas precisam entender que elas têm que cumprir uma lei, né? É uma lei que está em vigor. É um decreto. Olha, o decreto ele foi divulgado mais recentemente. A Polícia Militar tem algumas obrigações e o município também tem outras obrigações. Nós fizemos reuniões entre as duas polícias para fazer um trabalho em conjunto. A nossa sugestão é que a primeira abordagem fosse de orientação, para desestimular as pessoas a abrir o seu estabelecimento, esperar que ele feche. A segunda abordagem também para que a gente tenha um trabalho educativo. É mais importante fazer um trabalho educativo do que fazer uma coisa truculenta. Se por acaso tiver desobediência, é claro que a Polícia Militar pode agir e tem, inclusive, multa dentro do decreto do governador. O que eu peço é que todo mundo tenha o bom senso. Olha, hoje em Piracicaba ocorreu a segunda morte. Não é nenhum parente nosso. Muito provavelmente não é um parente das pessoas que estão nos ouvindo. Mas a epidemia ela vai continuar aumentando. Nós vamos ter mais casos de Covid-19 e provavelmente nós vamos ter mais casos de morte. Se nós mantivermos o isolamento social com uma certa tranquilidade, mantivermos os nossos idosos em casa. E olha, a população de Piracicaba são 400 mil habitantes. Nós temos aproximadamente 14% a 15% de pessoas com mais de 60 anos. Nós estamos falando de uma quantidade superior a 57 mil pessoas, que são mais susceptíveis à doença. Cada um tem que cuidar do seu pai, cada um tem que cuidar do seu avô, cada um tem que orientar o seu tio. Se a gente fizer com que essas pessoas permaneçam o mais tempo possível em casa, é claro que a gente vai ter um controle na disseminação do coronavírus aqui em Piracicaba. Então, o bom senso tem que prevalecer. Eu vejo alguns comerciantes, muitos amigos meus, e claro, estão com dificuldade financeira, mas ao abrir o estabelecimento, há um risco enorme de contaminar um patrimônio que é deles, que são seus funcionários. E um risco enorme dele também se contaminar. O funcionário pode trazer o vírus para ele e ele pode passar o vírus para o seu funcionário. E essas pessoas vão para a nossa rede hospitalar. Nós temos uma boa estrutura hospitalar. A Santa Casa, o Hospital da Cana, a Unimed, o Hospital Regional e agora a UPA do Piracicabinense. Mas se ocorrer uma quantidade enorme de casos, isso pode ser insuficiente. Então, o que a gente pede é que as pessoas tenham bom senso. Para que a gente possa fazer essa travessia. Se há uma dificuldade por parte das empresas, há uma dificuldade enorme para os trabalhadores. Muitos tiveram a jornada de trabalho reduzidas, muitos tiveram o seu salário suspenso. O governo tem que dar uma compensação financeira, outros têm que dar solidariedade através de cesta básica. Todo mundo está numa dificuldade. A prefeitura também tem a sua dificuldade. As receitas caíram e as nossas demandas aumentaram. Se tiver um pouco de bom senso, conversar, dialogar,
trocar informações, as pessoas vão verificar que o isolamento social é o melhor remédio nesse momento. Com certeza. Doutor Pedro Melo, o Rodrigo Alves, também jornalista, meu querido colega, ele pergunta o seguinte: qual é o tempo que está demorando a vinda do resultado dos exames? Ele disse que um amigo testou em 14 de março e ainda não teve o retorno. Como é que está sendo a demora do retorno da Doflutes dos testes que estão sendo feitos? Nós temos dois tipos de teste. Nós temos o teste rápido, que é um teste que pode ser molecular e pode ser imunológico, e também tem um teste rápido agora, que é imunológico e molecular. Esse demora, uns demoram em torno de 15 a 20 a 30 minutos. Esse, inclusive, agora o governo do estado comprou e vai nos repassar, que é um teste rápido que é feito na Coreia do Sul. E tem o teste molecular, que é o PCR, que esse demora, às vezes, de 7 a 8 dias, às vezes até 10 dias, dependendo do tempo que o laboratório demora, porque houve um afunilamento. Nós não estávamos preparados para esse tipo de exame laboratorial. E, principalmente, nós não tínhamos os kits para esses testes. Então, consequentemente, o teste está demorando exatamente porque houve um afunilamento na quantidade de exames e na demanda muito grande e não deu tempo. Então, nós estamos demorando nessa faixa de 7 a 8 dias, 9 dias, 10 dias, dependendo da coleta. Se a coleta se processa na sexta, se se processa na segunda, tem um tempo mais ou menos nesse período. Eu queria fazer um adendo ao que o Pedro Melo falou. O governo do Estado de São Paulo tinha capacidade de dar o resultado de cerca de 1.000 testes por dia. Eles montaram os laboratórios, credenciaram outros, e hoje já está fazendo 1.700 testes por dia. E a meta do governo é ampliar. Eu imagino que dentro de uma semana, 10 dias, se ampliar de forma significativa o número de exames no dia, a gente possa diminuir bastante isso. Hoje, em Piracicaba, nós estamos com 160 casos suspeitos e nós estamos, evidentemente, dependendo da vinda do resultado. Correto, correto. A Natália Furlan, que não é jornalista, mas é uma grande amiga e me mandou um material muito interessante que vocês devem ter conhecimento. Campinas aprovou um decreto em que ela estabelece que é necessário o uso da máscara, que os estabelecimentos só atendam pessoas com máscaras, que haja demarcação para afastamento de um metro de um para outro, para dar um controle maior. Campinas tem um número maior aí de óbitos e de contaminados, até porque é uma cidade também bem maior que a nossa, mas eu queria saber se há alguma possibilidade desse tipo de medida aqui em Piracicaba. E o que vocês pensam, doutor Pedro, especialmente que é médico, se isso seria melhor, protegeria mais? Porque a gente sai, eu estou em quarentena há um mês com meu marido e minha filha, a gente sai exclusivamente para comprar comida, ou vai só meu marido ou só eu. E a gente vê um movimento muito grande, né? Eu sempre brigo que para se esconder do Covid-19, para se esconder do Covid é colocar máscara, né? Para ele não te achar, né? Na realidade é fundamental. No primeiro momento da doença, usavam uma máscara apenas as pessoas que tinham a doença, que é exatamente para não disseminar. Mas a partir do momento que o vírus virou comunitário, então automaticamente todas as pessoas devem usar máscara. Então, dentro da sua casa, tudo bem, mas você saiu na rua, você deve usar as máscaras. Então, é recomendado que todo mundo use máscara. E algumas cidades, inclusive, colocou como lei, né? As pessoas de uso obrigatório das máscaras. Aqui ainda nós estamos recomendando. Eu não sei se dentro de muito pouco tempo o prefeito não vai também fazer essa lei, obrigando as pessoas a usar máscaras quando elas saírem nas ruas. É uma possibilidade. Isso é uma possibilidade. Para poder resguardar, né? É uma orientação. Toda vez que tem um estabelecimento aberto, o nosso pessoal da fiscalização, principalmente o pessoal do PROCON, vai lá e orienta. O estabelecimento que abrir, os seus funcionários têm que ter a máscara, tem que ter álcool gel para a população e assim por diante. Nós estamos verificando os vários decretos. Se for necessário, a gente pode fazer uma coisa semelhante. A gente acredita que tem que ir orientando, as pessoas têm que ir se acostumando, tem que ter a participação social. Num primeiro momento lá atrás, faltava álcool em gel. Hoje, a produção de álcool gel se normalizou. Se a gente soltar um decreto obrigando todo mundo a ter máscara, não tem máscara suficiente. Então, nós temos que estimular que também as empresas comprem as máscaras para os seus funcionários, os estabelecimentos comprem as máscaras
para os seus funcionários, para que, num momento adequado, todo mundo possa ter a máscara para poder fazer a circulação. Prefeito, o senhor tocou num assunto bastante interessante, que é o envolvimento, né, dos setores da sociedade civil. Existe uma movimentação para a criação de um coletivo chamado Coletivo Oswaldo Cruz, cuja proposta é trabalhar a sociedade civil, a organização da sociedade civil, para contribuir no combate, nas medidas e nas soluções que a crise da pandemia está instalando, enfim, no mundo todo, e especificamente vamos combater aqui no município, né? Como é que está sendo essa interlocução com os... Porque assim, eu imagino que se a gente tem problemas com máscaras, até depois eu quero falar com o doutor Pedro sobre isso, como eu anunciei que faria a entrevista, algumas pessoas me procuraram e fizeram alguns questionamentos a respeito de máscaras, e há realmente uma falta. De que forma a gente poderia, por exemplo, organizar a cidade? Nós temos indústrias que pudessem, talvez, eu vi que a Hyundai está contribuindo com máscaras para o hospital, né, feitas com impressora 3D. De que forma a gente poderia contar, organizar esse setor? Existe algum trabalho sendo feito nesse sentido, para que o setor produtivo possa contribuir com o que falta, materialmente falando, para que o combate São seja duas cada vez coisas. mais Uma coisa é a efetivo? solidariedade das empresas, outra coisa é a questão comercial. Nós fizemos um cadastramento de todas as empresas que fazem confecções. Isso também é uma oportunidade de negócio. Se tiver preço acessível, evidentemente que as empresas vão comprar para os seus funcionários, a prefeitura pode comprar para os seus funcionários. Nós demos a prioridade para ter máscara para os profissionais da saúde, que estão na linha de frente no atendimento. Fazer máscara é uma coisa relativamente simples. Todo mundo que manuseia uma máquina de costura pode fazer. Nós temos uma experiência com, se não me engano, que é com o Rotary. Eles aglutinaram umas 28 mulheres voluntárias que trabalham com costura e eles já produziram 8.000 máscaras para distribuir em algum lugar através da Secretaria do Desenvolvimento Social. E eles vão ter capacidade de fazer até 40.000 máscaras. Agora, isso não é suficiente. Eu conversei pessoalmente com duas empresas de convecção e sugeri lá atrás, olha a oportunidade de negócio, vocês possam fazer e verifica isso. Acabaram fazendo e doando, passando da casa para entidades. Há um movimento de todo mundo trabalhar nesse sentido. Acho que a gente tem condições de estimular a produção e a distribuição para as empresas. Eu vejo aí esse pessoal do comércio, que quer abrir o comércio. Eu acho que a melhor iniciativa que eles poderiam ter feito, no comércio trabalha mais de 30.000 funcionários. Eles poderiam ter comprado 120.000 máscaras para distribuir 4 para cada um dos seus funcionários. Quem quer abrir teria que se antecipar, ter estoque de álcool gel, ter estoque de máscara, porque não pode expor os seus funcionários. Então, essa sugestão sua, a oportunidade que nós temos é discutir com os empresários, assim, em algum momento também vai abrir o comércio. Em algum momento o isolamento social vai ser relaxado um pouco. Aproxado, Será que os empresários estão preparados para continuar dando a proteção aos seus funcionários? Eu não sei. Mesmo que haja um arrefecimento no isolamento social, a gente vai continuar um bom período em alerta, porque vai continuar tendo contaminação e nós vamos precisar proteger essas pessoas e vão precisar também ter retaguarda nos hospitais e nas nossas UPAs para, primeiro, fazer o exame nessas pessoas e, segundo, para acolher se for o fato real. Falando em máscaras, doutor Pedro, me chegou uma informação de que os funcionários da saúde estão usando as máscaras, mas que o pessoal do atendimento está usando uma máscara por 3 dias, que essa máscara duraria 3 horas. Eu estou repassando a informação como ela me foi colocada, e eu queria saber se está havendo alguma dificuldade mesmo, se vocês têm dificuldade na compra, e se esses funcionários de linha de frente dos postos, se eles realmente estão protegidos com o material que foi dado. Existe alguma falta de EPI nesse momento, doutor Pedro, dentro do setor da saúde?
Tá ouvindo? Não tô ouvindo. Alô? Vocês me ouvem? Tá me ouvindo, prefeito? O som sumiu completamente. O som sumiu. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair e vocês voltam, entendeu? Fica aqui, eu vou voltar com o prefeito. Vamos lá. Permaneça aqui, por favor, que houve um probleminha no som. Vamos lá. Vamos ver se a gente retoma. Travou. Vamos lá. Aí. Ok, vocês me ouvem? Vocês me ouvem? Tem muita gente fazendo live agora, acaba tendo um congestionamento. Vocês estão me Estou te ouvindo? ouvindo bem. Ah, legal. Esse horário é o horário que tem congestionamento, é o rush das lives. Todo mundo descobriu a live. Então, mas agora tá bacana. Recuperamos. Por favor, podem retomar. A gente falava das máscaras dos EPIs para o pessoal da saúde. E o pessoal da saúde, as máscaras, principalmente as máscaras cirúrgicas, né, e as máscaras da N95, que tinham acabado, tinham sumido do comércio, felizmente estão voltando, mas estão voltando com preços assim bastante exorbitantes, né? Aquilo que a gente pagava centavos, hoje a gente paga reais e bastante elevado, né? E algumas empresas, inclusive, venderam e não querem entregar por questões de custo, né? Quer dizer, nós compramos máscaras cirúrgicas, até a Procuradoria-Geral do município, nosso doutor Hilton Bissoli, entrou na justiça para que a gente possa realmente adquirir essas máscaras judicialmente, já que nós compramos e pagamos por ela, né? Mas, infelizmente, isso está acontecendo. Então, o que a gente recomenda para os profissionais da saúde, as máscaras específicas. E para a população, as máscaras caseiras, que servem como barreira e, consequentemente, também faz com que haja diminuição da disseminação do vírus. Legal. Eu quero lembrar quem está nos assistindo, a gente tem bastante gente agora na sala aqui, o doutor Pedro Mello é um fantástico pneumologista. Obrigado, né? obrigado. Então, ele é uma autoridade no que ele entende do que ele está falando, é um grande médico, um grande conhecedor, né? Um grande especialista em pneumologia. Então, gente, o negócio é esse. Eu também só tenho saído com máscara. Eu não quero trombar com esse vírus, sabe, doutor? Eu acho que a gente... Né? E estou muito preocupada, e tem muita gente perguntando aqui, eu vou reforçar. Se vocês vão tomar alguma providência com relação à chamada carreata da morte no domingo, porque é inadmissível que as pessoas se aglomerem para fazer esse tipo de manifestação num momento como esse. Essa carreata vai acontecer? Olha, Cristiane, nós vivemos num país democrático. As pessoas têm direito de fazer as suas manifestações. Agora, quem vai fazer a manifestação tem que tomar muito cuidado, porque a aglomeração poderá ser muito prejudicial a eles. Se dentro dessa carreata, dessa aglomeração, tiver algumas pessoas contaminadas, é claro que isso pode se arrastar para todos eles. O que nós podemos fazer é protegê-los, abrindo as nossas UPAs, caso eles fiquem doentes, e acolhê-los nos nossos hospitais, caso se confirme a doença de algum deles nessa carreata. O que não é difícil, né, prefeito, isso acontecer, porque se as pessoas começarem a abusar dessa forma, né, e assim, é uma coisa, eu estava vendo outro dia, né, é uma ironia, porque quando você toma medidas e você consegue ter o controle da situação, como está acontecendo nesse momento, parece que não há motivo para alarde, e se você abre né, todas as outras possibilidades, você acaba correndo o risco de... enfim, de ter aí uma avalanche enfim, uma saturação do serviço de saúde. Falando nisso, acabou de ser noticiada a demissão do ministro Luiz Henrique Mandetta. Eu comecei falando aqui na minha abertura. Ele era um defensor do isolamento social aí, do vertical. Enfim. Horizontal. Horizontal. É horizontal, desculpa. Exatamente, o vertical é o Bolsonaro. mais ou menos, né?
É exatamente o que o Bolsonaro defende. O que a gente pode. O senhor foi ministro da Saúde, né, prefeito? O senhor, eu queria saber se o senhor gostaria de estar na pele do Mandetta, do que ele fez até aqui, essa pressão absurda. O que a gente pode esperar agora? O senhor conhece bem as entranhas do Ministério da Saúde. O que vai ser da gente? Olha, o Ministério da Saúde tem equipes de profissionais competentes. Os que foram nomeados pelo ministro Mandetta são pessoas com experiência do Sistema Único de Saúde e, nesse momento delicado da saúde pública, eles fizeram um bom trabalho nesse período. Eu queria cumprimentar e agradecer todo o trabalho do ministro Mandetta, da sua equipe. Eu conheço pessoalmente alguns da equipe deles, alguns dos quais, inclusive, trabalhou comigo quando fui ministro da Saúde, secretário executivo do Ministério. Eu espero que quem vai substituir essa equipe conheça o Sistema Único de Saúde, utilize o bom senso, ouça as pessoas especializadas, trabalhe com a ciência, que num momento de crise como esse, não adianta falar eu acho isso, eu acho aquilo. O Ministério tem as suas normas, a saúde pública tem as suas normas, o Conselho Federal de Medicina tem as suas orientações, as várias categorias profissionais sabem o que fazer e a gente tem que continuar trabalhando pela ciência, trabalhando pela saúde. E o que eu posso desejar à nova equipe é boa sorte, sucesso, e lamentar pela troca de equipe, porque a equipe do ministro Mandetta vinha fazendo um bom trabalho. Em que medida isso pode? Porque o STF acabou, graças a Deus, né, dando aí a autonomia, preservando a autonomia dos estados, por consequência, aí, os municípios. Em que medida isso pode nos afetar, prefeito, essa mudança de ministro? E certamente uma mudança de postura, porque se o Mandetta, que estava fazendo um trabalho, né, alinhado com o que nós estamos fazendo aqui, com o que o governador Dória pensa, e vai contra aquilo que interessa ao presidente da República, nós vamos ter uma outra mentalidade no Ministério da Saúde. Em que medida isso pode nos afetar de alguma forma, de forma bem prática? Isso pode trazer alguma consequência para a gente? Olha, Cristiano, são duas coisas. A primeira é a descontinuidade. O Ministério da Saúde é um dos maiores em Brasília, em termos de pessoal, em termos de programas, em termos de orçamento. Se não colocar uma equipe experiente, ele vai levar 30 dias para conhecer como funciona aquilo. Agora, por sorte, o Sistema Único é descentralizado. As execuções da maior parte das políticas públicas são executadas pelas secretarias estaduais de saúde e pelas prefeituras. Nós vamos continuar exercendo o nosso direito e a nossa obrigação. Você pega aqui em Piracicaba, independentemente do quem seja o ministro nesse momento, a equipe do Pedro Melo sabe o que fazer. Independentemente do que tenha ocorrido na disputa política nacional. O secretário German, em São Paulo, tem uma equipe competente, sabe o que está fazendo. E eu imagino que isso vai acontecer no Brasil todo. A eventual dificuldade do Ministério da Saúde nesse momento será suprida pela experiência e atividade da Secretaria Estadual de Saúde e pelos secretários municipais. Tomara, prefeito. Espero realmente que, né? Eu acredito que pela estrutura seja dessa forma. E é muito interessante, o ministro Mandetta parece que descobriu, durante a passagem dele pelo Ministério, a importância do SUS, né? O SUS nunca foi tão importante como agora? Olha, o Pedro Melo, que está na ponta, vai falar mais do que eu. Não, olha, o sistema de saúde no Brasil hoje é um sistema que tem uma estrutura muito bem montada. Aliás, é um dos poucos países do mundo que tem uma estrutura de saúde tão bem montada que tenta transformar a mentalidade de doença em prevenção. Essa é a nossa ideologia, né? Nossa meta, a nossa ação. Fazer com que as pessoas procurem o médico para se prevenir e não quando está doente. E o Sistema Único de Saúde, ele tem essa porta aberta para todas as pessoas, né, indistintamente, dando a igualdade, e faz com que realmente nós tenhamos um sistema bastante bom, né, e funcionante. Claro que nós temos um problema maior, que é o problema dos recursos financeiros, né? Quando foi feita a lei, não foi definido quem ia pagar a conta. E essa conta realmente está crescendo. E essa conta está crescendo num patamar, fazendo com que os municípios realmente fiquem com a corda no pescoço. O meu prefeito aqui, volta e meia, tem que puxar a orelha, porque nós temos que gastar
para poder manter a saúde com qualidade. E é por isso que Piracicaba tem, né, uma saúde bastante qualificada, né? Mas é claro que o sistema é muito bom, né? A forma com que ele foi montado, a descentralização, foi muito bem montada. Por isso que eu concordo com o prefeito. A troca de ministro não vai mexer no que nós estamos fazendo, né? O que pode mexer é nos recursos financeiros, porque até então o Mandetta estava mandando recursos financeiros para os municípios e para o Estado, para que a gente pudesse passar por essa crise, né? Já que os municípios também vão ter dificuldade financeira para poder se manter. Então, o Sistema Único de Saúde do Brasil, ele é um sistema muito bem qualificado e que é uma questão de tempo. É calibrar os recursos para que a gente possa ter uma saúde com qualidade mais ainda que nós temos. E, infelizmente, alguns municípios ainda não têm, exatamente por falta de recursos. Mas eu volto a dizer, Piracicaba é uma cidade privilegiada nesse aspecto. Eu vou fazer aqui eu vou pontuar um outro problema que me trouxeram. A gente acaba sendo, né, interlocutora numa situação como essa e imagino que seja uma experiência muito inusitada administrar a cidade nessas circunstâncias hoje, com funcionando parcialmente, enfim, que muitas coisas precisam ser ajustadas ao longo do tempo. Eu recebi uma informação da jornalista Elaine Medeiros de que há uma redução, existe uma redução, né, no tráfego de ônibus, nas linhas de ônibus, na operação, e que há enfermeiros com real dificuldade de chegar ao seu destino, ao hospital regional, onde eles têm que trabalhar. E hoje são os profissionais que se deslocam e que são absolutamente fundamentais aí no funcionamento de toda né, o complexo da saúde. Vocês têm recebido informações, têm feito ajustes nesse sentido? O transporte público ele é vital para o funcionamento. Tem alguma dificuldade nesse sentido ou isso já está sanado? Olha, ou nunca existiu? Tem, algumas reclamações tem, são coisas pontuais de uma linha aqui e acolá. Sempre que tem essas sugestões, a gente transfere ela para a Secretaria de Trânsito. O Jorge Aquino e o Vanderlei estão fazendo os ajustes. Nós temos colocado comunicados no site da Prefeitura dos ajustes que tem. Essa pessoa que está falando de alguma linha que tenha ou para o Hospital Regional ou para os outros hospitais, basta trazer para a Prefeitura no 156, que a gente tem condições de fazer o ajuste. Agora, também nesta hora, os empresários também têm que colaborar bastante, porque não pode o funcionário deixar de trabalhar, tem que fazer também um serviço de apoio. Ocorre que com o isolamento social, diminuiu muito o número de passageiros no sistema. Então, a empresa também tem que pagar os seus funcionários e ela fez uns ajustes nos intervalos. E a gente pediu para que no horário de pico tenha os ônibus suficientes. E se não tiver, ela tem condições de colocar à disposição. Você citou o Hospital Regional. Em relação ao Hospital Regional, houve uma reclamação, o diretor do hospital me ligou, a Kira prontamente resolveu a solicitação deles. Maravilha. A gente está falando bastante aqui, mas eu queria visualizar, eu gosto muito dos infográficos, eu queria perguntar para vocês assim, neste momento, enquanto administração pública, quais estão sendo realmente os pilares para o enfrentamento, né, desta situação de pandemia, pensando a cidade como um todo, né? Quais são os pilares para o enfrentamento? Como é que vocês se organizam nisso, né? Em que nós estamos ancorados, né? Eu queria saber um pouco como é que está sendo a linha de raciocínio e de planejamento de vocês, digo, poder público, para que a cidade continue funcionando nessa situação. Cristiano, eu vou responder uma parte e depois vou passar para o Pedro Melo falar a outra. Nós nos antecipamos no mês de março e nós fizemos uma quantidade enorme de reuniões, de planejamento, de sugestões, de críticas, com todas as forças vivas da cidade. Começou pelos hospitais, pelos diretores clínicos, diretores administrativos, para que os hospitais se adaptassem ao atendimento do Covid-19, treinando o seu pessoal, reservando alas especiais. A própria prefeitura fez algumas ações com seus profissionais de saúde, colocando, por exemplo,
a unidade do Piracicamirim exclusiva para isso, conversamos com os empresários, conversamos com os sindicatos, conversamos com funerárias, conversamos com o pessoal de Rota, igreja. Conversamos com fizemos, eu e o Pedro Melo, nós temos uma equipe de crise, tem uns 6 secretários que ficam trabalhando 12, 14, 16 horas por dia para dar uma orientação. Então, nós procuramos orientar da melhor maneira possível. Teve algumas falhas? Claro que teve falha, porque isso também é uma coisa nova para todo mundo. Mas não teve um segmento que nós não tenhamos conversado, passado algumas sugestões e recebido algumas críticas. E fomos trabalhar. Agora, a âncora maior está, evidentemente, nos profissionais de saúde. A âncora maior está nas unidades de saúde que nós temos aqui na cidade. E aí o doutor Pedro pode falar um pouco a respeito. Na realidade, tudo é novo para nós. É uma doença nova que a gente não conhece ainda os meandros dessa doença, não só nós aqui, como o mundo todo. Mas o que nós fizemos nesse momento? O treinamento. Capacitação dos funcionários que estão na linha de frente, principalmente aqueles que estão mais ligados ao contato com o paciente. Porque você tem que, primeiro, conhecer para você também, inclusive, se prevenir, né? Nós tivemos a felicidade de saber o que aconteceu lá fora para evitar o que aconteceu lá acontecesse aqui, principalmente pelos usos de EPIs de forma não adequada. Porque por exemplo, na Itália, a grande contaminação na China foi o uso do EPI de forma inadequada. Então, isso foi o primeiro momento nosso. Formamos também o gabinete de crise, né, para que a gente pudesse, cada setor, opinar e cada setor fazer com que a sua estrutura, desde lá o PSF, a UBS, o CRAB, até chegar nas UPAs, centralizamos num lugar só todos os pacientes, que foi na UPA do Piracicamirim, que é as doenças respiratórias todas vão para lá. Fizemos uma linha de carro circulando nessas UPAs, porque às vezes é a UPA do Vila Sônia e eu tenho que trazê-lo para do Piracicamirim, para que lá todos os equipamentos sejam centralizados ali e, consequentemente, proteger. Porque você sabe que nesses países nós tivemos uma baixa muito grande nas pessoas que estão na área da saúde. E quando você perde um funcionário, você dificilmente repõe. E, pior, ele pode ocupar uma cama que vai fazer falta para alguém que possa ter aquela cama também. Então, realmente foi um momento bastante importante, juntamente com essa conscientização da população, sabendo que era uma doença que veio no momento que antecede o inverno. O Brasil está diferente dos outros países, né? Nos outros países a doença está saindo do inverno, né? Entrou na primavera. No Brasil é o contrário. Ela veio no outono e vai entrar no inverno. Então, esse comportamento é que deixa a gente, às vezes, um pouco angustiado, sabendo que a crise vai se estender por um tempo maior. Mas é conhecimento, conversa e treinamento, para que as pessoas realmente possam conhecer aquilo que é novo para todos nós. E aprender, né, também no dia a dia, porque os casos eles vão se inovando o conhecimento. Por exemplo, tem 2 governadores com a doença. Um não tem sintoma nenhum e é positivo, e o outro tem sintoma. Então, você vê que essa doença tem uma fase bem complexa, né? Como é que você pode ter uma doença que contamina sem você ter sintoma nenhum, né? Então, essa é a preocupação. Então, realmente foi um momento de aprendizagem, estamos aprendendo, né? Tanto é que os ensaios terapêuticos, tem vários ensaios terapêuticos, né? Inclusive, que um deles, inclusive, criou uma discussão enorme entre o presidente e o ministro, que é a cloroquina, que é um que está sendo usado, mas não tem uma capacidade global. Então, é ensaio terapêutico. Claro que todo mundo está usando, né? Quando você tem um caso grave. Aqui nós estamos também usando, doutor Pedro? Travou de novo. Travou. Vamos sair e voltar rapidinho? A gente não vai conseguir. Vamos voltar. Vamos lá. Sabe que nós vamos ter um conhecimento pleno disso. Você vê a Coreia, por exemplo, agora está tendo a recidiva da doença, né? É uma doença que estava sob controle, agora as pessoas estão se recontaminando. Então, isso mostrando que o vírus tem ele é diferente dos vírus que nós vimos nos anos anteriores. É isso mesmo.
O senhor estava falando de cloroquina, né? O sistema público tá, vocês estão conseguindo comprar, está sendo usado, A o cloroquina, ensaio, o ensaio terapêutico, isso ou não? Nós veja bem, a temos isso cloroquina, disponível? ela está na TIM, a cloroquina nós temos disponível nos hospitais, né? Não tem, na rede pública você usa especificamente para as pessoas que têm lúpus e artrite reumatoide e tratamento de malária. Aqui não temos malária, felizmente, né? Eu, como fiz Brasília, lá tinha muita malária. Trabalhei no projeto Radan, viajei muito para a Amazônia e tratei de muita gente com malária, né? Mas aqui tem na rede hospitalar. E tem muitos ensaios terapêuticos nos hospitais usando a cloroquina. Mas é claro que não é universal. As pessoas têm que ter consciência. Não, usou a cloroquina, sabe? Não. O ensaio diz que em torno de 60% a 70% das pessoas melhoram com a cloroquina. Então, demonstrando que ainda tem muita coisa para conhecer e qual é o mecanismo que ela age, né? Não é simplesmente você dar um remédio e não saber como é a forma com que ele age. Isso que os cientistas estão fazendo ensaios terapêuticos e buscando, porque a partir do momento que você sabe como ela age e por que ela destrói o vírus, automaticamente você vai ter outros. Perfeito. Eu vi uma notícia bacana aqui que o município ultrapassou a meta da vacinação de idosos, saindo um pouquinho do assunto coronavírus, mas a gente conseguiu ultrapassar a meta e ainda nós vamos ter, né, mais uma etapa de vacinação, enfim, isso tá bem sob controle. E como é que está o controle desses idosos nos destinos onde eles vão, né, nos postos, com aglomeração, está conseguindo ter um controle? Como é que está isso, doutor Pedro? Não ouviu o som? Vamos sair e voltar um pouquinho, vamos lá. Vamos aguardar. Prefeito, nós estamos indo para a conclusão da nossa. Fiquem comigo aqui. A gente teve uma travadinha. Esse horário é um horário de congestionamento, de entrevistas ao vivo. E então a gente tem uma brigazinha aí com o sistema, mas a gente já está voltando, tá? Tá ruim o sinal, né? A gente vai ter que. Muito fluxo, como está dizendo meu diretor aqui. Vamos lá? Cristiano, nós estamos te ouvindo agora. Você estava falando que Oi. recebeu uma notícia bacana, e daí nós não ouvimos nada. Isso, da vacinação de idosos, que nós ultrapassamos a meta da vacinação e, enfim, se está havendo aglomeração, como é que está o controle dos idosos nos postos, se né, o pessoal consegue manter os velhinhos aí numa distância saudável para não se contaminarem. Como é que funciona isso? Travou de novo. Não tô. Vocês estão me ouvindo? Vocês me ouvem? Vocês me ouvem ou não? Vamos de novo? Eu vou tirar. Vamos lá. Vamos fazer mais uma tentativa. Só mais. Mover. Volto para você. Desculpem. Vamos lá. Vamos tentar de novo. Ver se o prefeito volta. Vamos lá. Adicionar. Vamos lá. Estamos chegando. Vamos lá. Desculpem, viu? Mas é um horário. Chegou. Vamos tentar continuar. Sobre a vacinação dos idosos. Caiu de novo. Estou aqui, estou ouvindo você. Agora dá para ouvir. Está ouvindo? Estou ouvindo e estou vendo. Tá bom. Então, nós fizemos nos postos e fizemos também um drive-thru, né, que no primeiro dia foi um pouco confuso pelo volume de pessoas, mas também com sucesso. Cumprimos a meta, né, porque houve uma procura muito grande e pessoas que nunca tinham vacinado, pelo medo do Covid-19, apareceram para vacinar. Agora, é claro que nós estamos entrando na outra etapa, né, que agora as pessoas que têm comorbidade, e vamos com certeza também cumprir essa meta, porque a procura está muito grande. Mas foi relativamente tranquilo
esse período de 2, 3 semanas. E nunca na história nossa, em tão pouco tempo, nós cumprimos essa meta. Nós, no passado, tínhamos que sair procurando as pessoas, né? Esse ano foi exatamente o contrário, as pessoas nos procuraram. Né? E o senhor, como médico, existe alguma correlação ou não? Ou foi um efeito realmente psicológico? As pessoas quiserem se vacinar contra a gripe normal, contra a influenza, tem alguma proteção em relação ao coronavírus? Eu digo no sentido do sistema imunológico ou no tanto faz? Não. Na Sim, realidade, sim. nós estamos vacinando contra H1N1, H3N2 e contra a influenza B, né? O que nós aconselhamos às pessoas é que elas vacinem, porque elas podem ter os dois vírus. Pode ter o H1N1 e pode ter o Covid-19, enfim. O objetivo é realmente vacinar para se proteger contra essas doenças, até que apareça a vacina contra o Covid-19. Eu queria complementar. Pois não, Posso complementar, Pedro? claro, Nós estamos por favor. trabalhando para evitar uma tempestade perfeita. É muita gripe, muitos casos de dengue e muitos casos de Covid. Tudo isso pode acontecer ao mesmo tempo, que é o mês de maio e o mês de junho. Por isso que a gente pede que as pessoas que estão em casa limpem bem a casa, as vasilhas, as latinhas, os pets, tire os criadouros do Aedes de casa, para que a gente tenha um menor número de casos. No Brasil, esse ano, nós já tivemos 500 mil casos de dengue. Tem municípios que estão tendo muito caso de Covid e muito caso de dengue. E a gente está querendo evitar isso aqui em Piracicaba. Felizmente, o pessoal... Nisso, né? Desculpa, felizmente, doutor, o pessoal está fazendo. Que mas só pensam nisso. Não, que a pandemia é de coronavírus, mas ninguém está esquecendo do resto, né? Nós não estamos esquecendo, não. Estamos fazendo campanha, falando, martelando. Eu fiz uma reunião em São Paulo com vários secretários e falaram, vamos combater o coronavírus, mas tem a dengue chegando também. E as pessoas em casa agora podem nos ajudar. E, de uma forma bem tranquila, eu posso dizer que houve uma queda muito grande nesses últimos dias da dengue. Exatamente porque as pessoas, limpando a casa em relação ao Covid, também começou a procurar focos do mosquito e, consequentemente, está eliminando o criador dos mosquitos dentro da sua residência. E se demora 15 minutos por dia procurando o mosquito da dengue, automaticamente nós também vamos fazer com que essa epidemia abaixe nos próximos anos também. Excelente esse dado, doutor Pedro. Olha só o que é ficar um pouquinho mais em casa, né? E prestar atenção nas coisas que a gente não costuma prestar, né? Eu queria falar um pouquinho também, que vocês me falassem um pouquinho sobre... Nós estamos com uma nova secretária, né, de desenvolvimento social, que é a Fabiane, que é uma pessoa que eu admiro bastante, acho que é uma grande escolha. Como é que está a questão do atendimento à população carente? A gente está com muito problema mesmo já existia, né, esse problema da desigualdade, do desemprego, isso se agravou de uma forma contundente, né? Como é que está o trabalho do município nesse sentido, em atender emergencialmente gente que não tem comida na mesa? Olha, Cristiane, nós temos os CRAS, que faz o cadastramento do Cadastro Único e do Bolsa Família. Todos os nossos CRAS estão abertos. Aqui na Prefeitura, nós mantivemos o serviço de saúde funcionando, o serviço de assistência social funcionando e a Guarda Municipal. Os demais teve, evidentemente, flexibilidade. Os nossos CRAS estão trabalhando e têm auxiliado essa população mais carente a fazer uma coisa importante, que é se credenciar junto à Caixa Econômica Federal para receber o benefício do governo federal. Todo o cadastramento nosso até o dia 1º de maio foi entregue para o governo federal e essas pessoas estão recebendo, direto e indiretamente, os seus benefícios. Mas as pessoas podem procurar o CRAS, que elas estão orientadas para que as pessoas possam fazer o cadastramento. Por outro lado, nós temos recebido também muitas doações de alimentos no nosso Fundo Social de Solidariedade, no nosso Banco de Alimentos, e a gente faz a distribuição pelo que chega do CRAS. E queria dizer que nós estamos fazendo, a partir da nomeação da Fabiane, na assistência social, uma continuidade do trabalho anterior no acolhimento aos moradores de rua. Nós, num prazo muito curto de uma semana,
utilizamos um ginásio de esporte cedido pela CELAM, lá no Jaraguá, colocamos cama, colocamos beliche. O ginásio de esporte de Jaraguá foi cedido pela CELAM para que a gente fizesse lá uma casa de acolhimento, com um ambulatório de rua, com médico, enfermeiro e técnico de enfermagem orientando aqueles moradores, fornecendo alimentação no almoço, na janta e no café, com os banheiros para o pessoal poder tomar banho. E nós temos lá 48 moradores de rua que estão sendo acolhidos da melhor maneira possível. Isso é uma coisa que nós temos que fazer, trabalhar com os vulneráveis. E os moradores de rua são os mais vulneráveis dos vulneráveis. A gente tem que ter a solidariedade e tem que fazer esse acolhimento. E a Fabiane, com a sua equipe, está fazendo um bom trabalho para coletar doações de roupa, de cobertores, que daqui a pouco vai vir o inverno também, e de colchonetes, essas coisas, para que a gente possa fazer um bom trabalho. Eu queria, para finalizar, antes de passar para o Pedro Melo, dar um alerta à população de Piracicaba. Essa epidemia não é pouca coisa, é muita coisa. Hoje fechou a estatística do Ministério da Saúde. Nós passamos de 30 mil casos confirmados e mais de 1.900 mortes. E essas mortes estão aumentando nos últimos dias. No dia 14 morreram 204 pessoas, no dia 15 morreram 204 pessoas e hoje 188. Isso significa que está caindo um Boeing por dia no Brasil e matando quase 200 pessoas. E a gente tem que lutar para diminuir isso, para que esse avião vire um teco-teco, para que a gente possa proteger bem as pessoas. É isso, tem razão, prefeito. As pessoas não podem banalizar, não. Isso são vidas e vidas que podem ser poupadas com um pouco de bom senso, né? E sacrifício mesmo. Que não tem por onde. Nós teremos que fazer o sacrifício. Não tem as perdas, elas estão aí, né? As perdas materiais, que não sejam maiores, né? Com a perda de entes queridos, enfim. Eu acho que eu vejo um esforço bastante significativo do poder público local. Quero dizer que eu fico bastante contente com o desempenho e com a forma como Piracicaba está lidando com esse problema. Doutor Pedro, a palavra é sua. Eu também gostaria de reforçar isso que o Barjas falou, né? É uma doença que ainda está começando o processo dela, nós estamos começando o jogo, ela deve terminar agora, em vez de abril, maio, junho, julho, que são períodos mais críticos para o Brasil. Tem que as pessoas também pensar que não é só o idoso que morre, né? Está morrendo jovem. Aliás, no Brasil está tendo uma característica diferente dos outros países, né? Mostrando que o vírus não está preocupado se é verão, se é inverno, ele se adaptou a qualquer clima e que as pessoas realmente se protejam. Porque a jovem sai na rua e acha que não vai ficar doente. Fica doente e, que é pior, transmite para os pais, transmite para os avós e, consequentemente, medicamento que cura essa doença, a melhor forma de prevenir é realmente fazer o isolamento social. É o que todos nós temos que fazer para proteger não uns aos outros e, consequentemente, proteger também os nossos familiares. Eu estou lendo aqui, enquanto vocês comentam, vendo muita gente, vocês devem estar vendo também, muita gente pedindo fiscalização mais pesada contra os infratores aí do decreto, gente que está desconsiderando, né, toda a gravidade da situação e da quarentena que deve ser cumprida, né? Então, fica aqui um alerta. Uma dica, né? As pessoas podem ligar no 156, liga no 156 para dar informação, liga 190 da Polícia Militar, que com as informações eles podem tomar alguma providência. Ótimo. Então vamos aguardar que realmente, às vezes, só mesmo com fiscalização, né? Infelizmente, é assim que funciona. Só para fechar, prefeito, eu queria saber o que o senhor pensa da tese da não eleição este ano. De não haver eleição por conta do coronavírus. Não, o exercício da eleição é uma coisa democrática, ela é importante. Agora, o debate eleitoral nesse momento ele é inapropriado. Eu vejo alguns candidatos de oposição a mim, filiando gente, fazendo campanha, se expondo no momento que tinha que ter solidariedade, tinha que ajudar o setor público, orientar a população.
A questão eleitoral ela vai ser debatida no mês de julho. Eu sugiro que os candidatos arrefeçam essa discussão e, em julho, comecem a discutir. Se essa epidemia ela for mais intensa do que as pessoas imaginam, aí, evidentemente, poderá ter um debate a respeito de um adiamento parcial dessas eleições. Eu estou no cargo de prefeito, meu papel é prefeitar. Eu tenho que trabalhar, ficar do lado da população, motivar a nossa equipe para trabalhar e está todo mundo desgastado, é uma coisa muito tensa. A cada confirmação da doença para nós é uma coisa muito chata, a cada morte que ocorre desanima as pessoas, nós temos que continuar trabalhando. Eu, no momento oportuno, se você quiser, a gente pode discutir essa questão da eleição, mas nós temos que ficar nesse momento, enquanto homens públicos, alerta como escoteiros. Bom, eu quero aproveitar aqui, prefeito, eu não tive essa oportunidade porque logo veio essa pandemia, toda essa situação de emergência, mas eu queria aproveitar que eu estou aqui na sua presença, na presença do doutor Pedro, e agradecer por toda a homenagem, toda a estrutura que foi proporcionada no falecimento do meu pai. Eu quero agradecer à Guarda Civil, agradecer ao senhor por ter decretado o luto oficial. Eu fiquei foi muito reconfortante no coração da nossa família ver esse reconhecimento e realmente a gente ficou muito sensibilizado e eu quero de público aqui agradecer todo esse suporte que a Prefeitura e a Guarda Civil deram no falecimento do meu pai, que foi no dia 28 de fevereiro. Muito obrigada, viu, prefeito? Isso eu vou me lembrar para sempre. Olha, Cristiane, não precisava nem agradecer, o que nós fizemos pelo Ricardo ainda foi pouco. Bom, então, agradecer vocês, né, que estão aí no meio de uma crise,